Olá, professores! Olá, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, componente curricular, o População e Índice. Todos aí da segunda série do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje adiantaremos mais alguns passos aí na nossa proposta de trabalho, tá ok? Então, espero que todos vocês acompanhem a aula bastante intensamente, né? Vamos dizer assim, né? Falar intensamente é redundante, tá? Mas a ideia é exatamente isso. Acompanhem a aula, divulguem a aula, né? Depois fiquem à vontade aí para acessar todo esse material aí no repositório, tá ok? Então a gente já vai colocar aí a estrutura que você já conhece. O título da nossa aula é o População e Índices, e hoje falaremos sobre regressão linear simples, a primeira aula, tudo bem? Estamos aí no aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, e na unidade curricular de número 1, os números também importam. Sempre o nosso componente curricular, o População e Índices, lembrando aí que estamos às vésperas, né? Começamos o segundo bimestre, vamos desenvolver toda essa parte aí até a atividade 5, concluindo o segundo bimestre, consequentemente também o semestre, e a partir do segundo semestre aí nós vamos começar outro módulo, tudo bem? Mas é essa a ideia. Quais são os componentes curriculares integrados aí, né? Então, vocês devem ter percebido que as nossas aulas se integram aí com as ciências humanas e sociais e aplicadas, né? E aí a gente trabalha a questão da matemática e suas tecnologias, como vocês sabem, aplicadas aí à questão do população e índices, né? E sempre tentando adequar e ajustar com relação ao nosso componente curricular, tá ok? Já conhecem bem a capa do nosso material, as aulas são extraídas sempre daí, né, do mapa, nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, que integrando aí, como eu já falei, a área de ciências humanas, sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. Temos aí nosso aprofundamento, tá? E temos aí a descrição do mapa também. Nossos componentes curriculares, você já conhece, ali com o professor Guerreiro, trabalho político e pensamento econômico, demografia e investigação das populações humanas, a cargo aí do professor Russo. Professor Tiago, lá com as mudanças sociais, demografia e trabalho, e a professora Mafê, lá com as reflexões sobre o poder do contrato social, as redes, como vocês bem sabem, a gente trabalha aí o População e Índices para vocês. O quadro integrador, né? Estamos na atividade integrada de número 2, e nela a gente busca identificar alguns indicadores sociais, e eles representam em números determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica, né? Então essa é a proposta geral aí, tudo bem? Temos na sequência, então, a nossa aula propriamente dita, aí feitas todas as apresentações, e aí a gente está na atividade integrada de número 3, vamos começar um pouquinho, né, a falar sobre esse objeto de estudo aí, né, que é a regressão linear simples, tá ok? Num primeiro momento ela parece muito complexa, né, aparecerão muitos símbolos aí, mas tudo com calma, com um jeitinho assim, de forma bem gradativa, a gente vai mostrar para vocês como que se dá. Essa aula é a introdução, a gente vai mostrar aí para vocês os primeiros passos e tentar compreender o que é essa regressão linear simples, né, à medida que as aulas forem caminhando. Tudo bem? Então, o objetivo deste momento aqui, ó, especificamente, é aplicar um modelo matemático utilizado na estatística, e ele é chamado de regressão linear simples, aí destacado em negrito para vocês, que possibilitará projetar resultados futuros para a escola, especificamente o foco da escola, né, no trabalho, acontece esse direcionamento aí no mapa. Assim, cada estudante poderá vivenciar o processo de análise de dados para além dos dados coletados, né? Então você vai, né, expandir todos esses conceitos, né, até chegar numa interpretação mais delicada, vamos dizer assim, mais crítica, projetando ainda inferências e extrapolações usadas para prever resultados entre os dados após a coleta. Parece um monte de termo assim difícil, né, essa coisa toda, né, termos muito técnicos, mas na prática, né, a interpretação desse dado, e a gente vai mostrar isso aí para vocês no decorrer da aula, ela é de uma forma simples. A construção dela, vocês vão perceber que ela é um tanto quanto trabalhosa, porque envolve o quê? Conceitos estatísticos, né? Especificidades aí da estatística, matemática mesmo, tá? Mas a interpretação em si, a construção dessa regressão linear simples, ela é um pouco trabalhosa,
mas a interpretação vocês vão entender plenamente, eu tenho convicção, tá ok? Bom, mas aí vem a velha e boa pergunta, professor, mas onde que eu uso isso, né? Nossa, que professor de matemática nunca ouviu isso na vida? Bom, onde que a gente usa a regressão linear simples? Bom, esse recurso estatístico orienta gestores de diferentes áreas em suas decisões e previsões de ação futuras. Nossa, professor, então isso aí é uma bola de cristal? Consigo prever o futuro através da regressão linear simples? Ora, guardada a questão fantasiosa da coisa, é mais ou menos isso mesmo, tá? Então a matemática, aí no caso, a questão da regressão linear simples, ela é utilizada, né? Ela utiliza aí parâmetros que você consegue, a partir desses cálculos estatísticos, ter uma previsão do que pode acontecer no futuro, matematicamente, tá? Veja, previsão não é certeza. Ok? Então, muitos fatores colaboram para que se tenha, para que exista essa possibilidade da ocorrência de determinado evento, para melhor ou para pior, dependendo do caso, dependendo da análise numérica, né, do conceito estatístico que se faz e análise da regressão. Tudo bem? Mas a ideia basicamente é essa, né? Você ter condições matemáticas, né, de prever determinados acontecimentos. Ok? Prever, eu repito, né? Não implica incertezas. Tudo bem? Então, é essa a ideia mesmo. Veja que aí pode ser muito, muito utilizada, né, em várias áreas do conhecimento, tanto na ciência, quanto na administração, quanto na economia, quanto na saúde, quanto na educação. Então, veja, a gente pode ampliar e pode expandir isso aí para um universo que a gente não tem a mínima noção. Tudo bem? Então, essa ideia, tá? A regressão linear simples é algo muito específico, tá, ok? Mas que possibilita aí caminhos bastante interessantes em estatística, muito, muito legal. E por isso que o objeto aí, né, o objetivo é se estudar esse processo aí de regressão linear simples, tá, ok? Na realidade, então, o que ele é? Ele é um modelo matemático muito importante e utilizado por organizações e empresas aonde? Na construção de projetos futuros. Poxa, professor, é isso mesmo? Projetos futuros. Ninguém pode, ou pelo menos em sã consciência, ninguém vai fazer isso, uma empresa prever, né, projetos sem ter alguma expectativa, né, sem ter o quê? As projeções. O sentido é esse mesmo, né? Ter projeção do que pode acontecer. Se essas projeções matemáticas elas forem positivas, né, aí o que se faz? Vai-se adiante. Se essas projeções matemáticas forem negativas, o que acontece? Opa, vamos fazer uma análise, não é desistir, tá? Vamos fazer uma análise, ver onde pode melhorar, o que pode acontecer, né, para que num determinado momento aí se tenha a possibilidade de construir. Mas os modelos matemáticos, né, especificamente aí da regressão linear simples, ele vai determinar se isso é possível, se isso é cabível, se existe uma perspectiva positiva dessas projeções, né? Então é interessante, né? Então a gente está falando aí de matemática, realmente uma matemática um pouco, né, adiante, né? Isso aí se estuda, para vocês terem uma ideia aí, nas graduações também, tá? Dependendo do curso que você vai fazer aí, existe, né, uma especificidade, né, de cada curso, mas aí se trabalha, né, a ideia das regressões lineares, muito comuns aí, né, vou puxar a sardinha aí para o lado das exatas, né, muito comum nas engenharias, em economia, administração, enfim, mas que pode ser utilizado, né, em muitas outras situações também, tá? Repito, questões ligadas aí até ao agronegócio, para vocês terem uma ideia, né, ao agronegócio de maneira geral, a gente está falando de pecuária, está falando de agricultura, né, questões ambientais. Então veja que o negócio assim é extremamente complexo. A gente vai dar um exemplinho ali para vocês no final, que vocês entenderem que assim vai muito além das ciências exatas, né? E é esse o grande objetivo, né? O grande barato da coisa. Hoje em dia, como nós sabemos, né, a análise estatística de dados é fundamental, tá, ok, para as previsões de crescimento e análise de processos de ações bem ou mal sucedidas, né? Então, o que acontece, né? Quando existe um processo aí, né, uma projeção de futuro legal, deu tudo certo, beleza, né? Todo mundo fica feliz, não é? Só que quando dá certo, ninguém vai procurar os erros. E de repente não é porque deu certo que não tem erro. Pode acontecer. E esses erros que acontecem, se eles acabam se repetindo, vai tudo por água abaixo o que você construiu, porque faltou análise.
Análise matemática, possivelmente. Uma análise crítica das situações, sim. Tá? Só que assim, a análise crítica, ela vem depois do que? Da análise numérica. Primeiro você vai fazer a análise numérica, né? Entender o que está acontecendo, só que isso não acontece quando o objetivo final dá certo. Você só vai procurar os erros, não é? Quando aquelas projeções, né? Quando aquilo que foi planejado dá errado. Esse é um erro estratégico muito grande. Não é porque deu certo que todas as etapas foram cumpridas, foi legal. E aí eu repito, o que acontece? Nessa cadeia, né, nesse processo de desenvolvimento posterior, o erro pode aparecer novamente e ele se tornar o quê? Imperceptível. Tornou-se imperceptível, o que acontece? Né? Você vai relaxando. Sabe aquela dorzinha que você está sentindo, né? Mas ela não te incomoda? Você consegue fazer tudo normalmente? Tá ótimo, beleza. Só que chega um momento que acontece? Aquela dor se torna crônica. E aí você vai ter que ver o que aconteceu. Guardadas as proporções, é mais ou menos isso. É essa a ideia. Tudo bem? Então a gente já conceituou um pouco aí, né? O conceito de regressão linear simples. E, sinceramente, eu espero que no decorrer da sua vida você se depare com algumas situações que você tenha que usar esses modelos estatísticos aí para fazer previsões futuras. Muito, muito importante. Tá ok? Empreendedorismo. Olha o que a gente está falando, né? Estamos falando dos eixos estruturantes aí, ó. Empreendedorismo. O empreendedor, ele tem uma visão ampla, né? Ele não tem uma visão linear, ele não tem uma visão retinha da coisa, né? O empreendedor, né? Ele tem que ter uma visão ampla, né? Ele não pode enxergar só o que está à frente dele. Ele tem que ter um ângulo de visão muito, muito aberto. E acima de tudo, né? Além de gerir coisas, né? Além de gerir processos, ele tem que saber o quê? Gerir pessoas também, né? Tem que ser um bom gestor aí de conflitos, tem que entender todas essas situações que fazem, né, que normalmente algo aconteça, né, que um projeto vá adiante, tá? Isso é empreendedorismo, tá ok? Bom, então, sugestão para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula, tudo bem? Bom, veja, toda sugestão não é imposição, tá ok? Então a gente sugere aí a utilização da metodologia de sala de aula invertida, tá? Aí a gente vai especificar do que consiste a sala de aula invertida, né? A gente fala muito aí, outros professores também falam dessas metodologias aí de aprendizagem, né? Que assim, funcionam em determinada situação, né? Aquele modelo lá, né? Professor à frente, aquelas 6, 7 fileiras de carteira, todo mundo naquele modelinho tradicional, arcaico, né, de educação, deu certo até um certo ponto, né? Pode ser que dê certo em determinadas situações. Eu sou um professor mesmo que carrega características assim muito, muito tradicionais em relação ao que se ensina, mas tudo muda, né? Estamos aí no século XXI e a educação ela tem que se adaptar a esses novos modelos, tanto que a gente apresenta para vocês aqui os aprofundamentos curriculares, né? A gente está falando de matemática, está falando de estatística, numa outra proposta, numa outra situação e integrando, né, essa proposta de trabalho aí com outros componentes curriculares. Na minha visão particular, é muito importante, né? Porque o cara é professor de matemática que ele tem que ser oblíquo. Não, muito pelo contrário, né? Ele tem que abrir, né? Tem que ter essa visão um pouco maior de tudo que está acontecendo aí ao redor. Tudo bem? Bom, então a gente sugere aí a utilização da metodologia de sala de aula invertida, em que cada um de vocês, estudantes, né, se preparam para a aula com antecedência. Legal, né? O pessoal não gosta muito. Professor, por que eu vou fazer antes se eu posso fazer na hora? Mas toda vez que você está um passo adiante, você tem um certo favorecimento, aquela máxima lá, só vou estudar no dia da prova, aí acontece alguma coisa, não dá certo, abre aspas aí, a casa caiu, tá? Então não pode, tá? Se planejar com antecedência é muito importante, tá ok? Então você assiste, se prepara a aula, né? Colhe o material, faz a sua pesquisa anteriormente, e quando você estiver lá na sala de aula com seu professor, com seus colegas, trabalhando em grupo, aí você apresenta essas situações, né? Os objetos de pesquisa que você fez, né, aquelas curiosidades, né, e a produção do seu conhecimento, né? O conhecimento ele vem muito da curiosidade. Eu sempre tive uma teoria, né, que o conhecimento imposto ele não é fixado, né? Toda vez que alguém diz assim, aprenda tal coisa, né?
Tá, você vai ter aquela, né, em alguns momentos, tudo bem, beleza, tal, mas aquilo não é prazer seu, né? Então, toda vez que você procura conhecimento, ou o autoconhecimento, vamos dizer assim, ele acaba sendo muito mais duradouro, e isso é bastante importante. O objetivo aí da sala de aula invertida é exatamente esse, né? É o conhecimento vindo, né, buscado de forma espontânea, não de forma imposta. Daí o fato de ser apenas uma sugestão e não uma imposição, como eu falei, para cada um de vocês, tá ok? Bom, aí o que acontece? Cada um de vocês se preparam para a aula com antecedência, né? Essa é a ideia, realizando estudos, tá? E pesquisas de maneira assíncrona, né? Você vai estar lá sozinho, não vai estar reunido com ninguém, tá? Então, você vai fazer a sua pesquisa ali sozinho, né? Não vai compartilhar ela nesse momento, tá ok? Então, assíncrona, individualmente ou em grupos, né? E aí, o que acontece? Depois você vai compartilhar, né, esses conhecimentos, essas informações, o material da sua pesquisa, né? Um momento síncrono ali, ou seja, com todo mundo, inclusive com o vosso professor, mediando todo esse processo de aprendizagem. Muito, muito importante aí na nossa concepção. Bom, e aí o que acontece? Aparecem aquelas velhas e boas perguntas aí, né? Eu já repeti aqui, eu gosto de falar que perguntas são tão importantes quanto as respostas, né? Eu descobri isso e aí estou carregando isso comigo aí sempre nessa rotina que a gente tem aí de produzir as aulas. Então, as perguntas são muito importantes, a gente sempre reforça a importância de fazer perguntas interessantes, né? E que levem, naturalmente, a um conhecimento significativo, tá ok? Bom, o que é a regressão linear simples, tá ok? Na realidade, ela é um método de análise de dados, tá? E aí a gente está falando de estatísticas, né? Ele indica qual será o comportamento de uma variável dependente, normalmente y, tá? Decorrente de outra variável, normalmente x, né? O famoso xy. Professor, eu já vi isso aí lá na minha base comum, né? É verdade. Na realidade, o que a gente está falando? Pô, a gente está falando aí de comportamentos de uma variável, então a gente está falando de função matemática, né? Sim, então o que acontece, né? A regressão linear simples, ela é uma função, especificamente, a gente vai falar para vocês, especificamente uma função do primeiro grau. E aí a gente vai buscar entender o comportamento. Essa ideia da construção da função do primeiro grau, ela já é bastante recorrente aí, né? Trabalha-se muito lá no 9º ano, através da construção de gráficas. No primeiro ano, na primeira série do ensino médio também existe um reforço, né? Um direcionamento para essa construção gráfica e tudo isso você acaba vendo. Tudo bem? Então é um método de análise de dados, né? A regressão linear simples, que indica qual será o comportamento de uma variável, tá ok? Não é falha, né? Variável, você pode mudar aí, tá ok? Decorrente de outra, ou seja, existe uma relação de dependência aí entre duas variáveis, tá ok? Então, por exemplo, a variação dos gastos mensais em compras no supermercado em razão de número de pessoas da sua casa. Ô, professor, a gente pode associar isso aí com duas variáveis? Sim, tá? Os gastos mensais, no caso aí em reais, né? Que você vai fazer as compras do supermercado, em razão do número de pessoas da sua casa. Ora, se eu tenho 2 pessoas, né, dentro da minha casa, eu vou fazer compras, né, pensando em 2 pessoas. Tá? Se eu tenho 5 pessoas, eu vou fazer compras pensando no total de pessoas aí. Ou seja, existe uma relação de dependência e de gastos naturalmente, tá ok? Com 2 pessoas, né? Se eu for fazer uma compra mensal, eu vou gastar um valor X. Ora, se o número de pessoas dobrar, o que acontece? Não significa que os gastos vão dobrar também, tá ok? Mas na prática significa que eles vão aumentar de alguma maneira. Então a gente consegue estabelecer essa relação de dependência aí entre essas duas variáveis. Ô professor, então a gente pode associar isso aí com o processo de regressão linear simples? Pode sim. Vamos mais um exemplinho ali, ó. Na segunda situação. A variação da evasão escolar em razão do desemprego familiar durante a pandemia. Nossa, isso aí eu coloquei como exemplo, mas muito dura essa constatação aí, tá? Então, o que acontece? Infelizmente, essa é uma situação real, a gente vê o número de evadidos, né? A evasão escolar, ela aumentando em função
tá? Por incrível que pareça, né? A pandemia trouxe coisas muito ruins, né? Alguns creem que trouxe algumas questões assim positivas, né? Mas de maneira geral foi tudo muito ruim e triste, infelizmente, né? A gente sabe que algumas empresas aí cresceram durante a pandemia, né? Gerando naturalmente aí mais vagas de emprego, né? Na produção de determinados insumos, né? Então isso é o aspecto positivo, vamos dizer assim, mas isso aconteceu em detrimento de outras tantas situações aí. Então a evasão escolar, né, ela é um dado muito grave, né, porque assim, toda vez que uma pessoa se evade da escola, né, normalmente não é por opção, normalmente, infelizmente, aí no caso da pandemia, é por absoluta necessidade. Então a gente viu aí durante a pandemia muitas crianças, muito jovens, né? Crianças não podem trabalhar, né? Ou na teoria não podem, na teoria. Né? Infelizmente, abandonando a escola para estarem se dedicando aí a algum tipo de ocupação, né? Normalmente informal, repito, infelizmente, também, ok? E aí acaba, por um motivo ou por outro, né, em questão aí da estrutura familiar, tendo que se evadir da escola. São dados graves, tá? São dados muito ruins, e que, no caso aí da regressão linear simples, né, a gente tem esses dados que podem ser analisados, inclusive, né, fazendo projeções futuras. É um grande desafio aí para os gestores, né, no micro, aí a gente está falando de cada unidade escolar, é um desafio no ambiente macro, aí, pensando na própria Secretaria da Educação, no estado de São Paulo, no Brasil especificamente, né? Então são questões muito sérias, né, em que matemática se ocupa também. Ok? Bom, para finalizar ali, na outra situação, né, a variação, né, e aí a gente considera o aumento ou a diminuição do limite de crédito de um certo correntista em decorrência da sua movimentação financeira mensal, né? Já viram lá, vocês não, né? Quem tem conta corrente, né? De repente já viu aquela, né? Você vai olhar seu extrato lá, o banco te oferecendo assim um limite maravilhoso, mas por que isso se eu não pedir? Então acontece, ele vai analisar ali, né, as suas movimentações. Oh, esse cara é um cliente bacana, vamos dar crédito para ele, vamos aumentar, tá? Isso é bom, em determinadas situações, mas você tem que lembrar que toda vez que você usa, né, esse valor aí, né, ele não é seu. Tá? Então, assim, é algo muito recorrente. A professora Ilana trabalha aí a questão da educação financeira, né? É bem perigoso esse aumento de limite aí. Por quê? Porque é um valor que lhe é emprestado, não é seu. Esse valor lhe é emprestado sob condições muito singulares aí, né? De taxas de juros que são muito altas. Então, é algo assim extremamente perigoso, tá ok? Bom, recado dado. Quando estudamos uma única variável, tá ok? No caso é a variável independente, geralmente a mais importante, sobre uma variável dependente, chamamos aí de regressão simples, né? Poxa, mas o que é essa variável independente, né? Normalmente é aquela que a gente chama de mais importante, né? O que seria o mais importante aí, por exemplo, professor, né? A gente vai ver, por exemplo, o aumento do limite de crédito do indivíduo, né, em função da movimentação bancária dele, por exemplo. Então, a questão mais importante aí a ser analisada é o que é, tá? É o aumento do limite de crédito em função do quê? Da movimentação financeira que ele faz, tá? Então, essa é uma situação importante. Quando você faz essas comparações, aí você estabelece, né, o princípio aí da regressão linear. Tudo bem? Então é essa a ideia. No modelo da regressão linear simples, tá, ok? São observadas apenas duas variáveis. Não tem a terceira, não tem, tá? Uma independente, a gente já falou disso, e a outra dependente, né? Se a gente for associar a uma função matemática. A variável dependente é aquela que representa a primeira afirmação. Aumentou o limite de crédito. Opa, então essa é a primeira variável, tá, ok? Tá? Enquanto a variável independente é aquela que é utilizada para explicar a variação da outra, no caso a dependente. Tudo bem? O que a gente tem aí então? Temos alguns exemplos. Olha lá o que acontece. Veja que são situações, poxa, como que eu vou usar o modelo de regressão linear simples nisso? Parece que não tem nada a ver, mas tem, ok? Vamos fazer uma análise matemática da coisa, estatística. Olha lá. A venda de capas de chuva nas imediações de um estádio decorrente da previsão do tempo
Ah, professor, olha lá, teoricamente, mais capas de chuva são vendidas quando existe previsão de chuva. Então, se eu sou um cara que vendo capa de chuva na frente de um estádio de futebol, eu não saio da minha casa com os meus produtos para vender informalmente sem saber a previsão do tempo. É uma bobagem. Né? Eu vejo lá, previsão do tempo, sol de 30 graus, previsão do tempo, 30 graus. Tá? Meu, não vai chover, previsão de chuva lá, 0%. Mas por que você vai levar capa de chuva para vender? Não tem sentido. Aí o que você faz? Pô, vou vendo capas de chuva e tal. Aí vou ver a previsão do tempo. Vai ter chuva. O que eu faço? Aumento meu estoque. Aumento. Opa, em vez de levar 10 capas de chuva, o que eu vou fazer? Eu vou levar 20. Por exemplo. Então parece uma análise simplória, né, de todo um processo, mas ela é interessante nesse aspecto, você ter a percepção real da coisa, tá ok? A segunda situação é a venda de um determinado produto em um site, né, em razão do valor do frete. Nossa, professor, nunca nem tinha pensado nisso, mas isso sim é regressão linear simples, tá? Quanto menor o valor do frete, né? E aí subentende-se o famoso frete grátis, né? Maior será o interesse do consumidor e consequente venda do produto. Quantos de vocês já desistiram de comprar um produto quando você vai calcular o frete? Eu um monte de vezes, porque o frete acaba se tornando, né, até inviável, porque assim, ele está muito próximo do valor do determinado objeto. Então as empresas têm que ter esse, tem que ter esse feeling, tem que ter essa percepção em relação a isso e trabalhar para fazer essas correções, né? Importante, se quiserem vender, naturalmente, tá ok? Bom, aí a outra situação que eu criei especificamente, né, é a nota de morfologia para um cavalo crioulo em uma exposição em razão da genética dos seus pais. Maior será a nota se um animal carrega o genótipo, ou seja, as características genéticas de conformação, estrutura óssea, aprumos, etc., de pais campeões. Eu pensei especificamente, não vou falar o nome da competição, né, porque ela é privada, que acontece lá no Rio Grande do Sul, lá no município de Esteio. Tá? Então, todo ano lá tem a festa do cavalo crioulo, né, que é a raça, né, lá do Rio Grande do Sul, maravilhosos animais, né, e assim, o campeão desse torneio é um animal que acaba valendo milhões de reais, para vocês terem ideia. Né? E aí o que se faz? Se vende a genética. Ou a gente pode estabelecer uma relação de regressão linear simples com isso? Lógico que podemos, tá ok? Então é essa a ideia. Depois a gente volta nela aí também. Lá nosso diretor vai fechar para vocês. Olha lá. O modelo matemático de regressão é uma questão que fornece uma relação linear, ou seja, uma linha reta entre duas variáveis, normalmente chamadas aí de x e y, ok? Então, temos o y igual a b0 mais beta 0, né? Mais beta 1 vezes x. O y são os valores que queremos prever. O beta 0 indica o valor de y, quando x igual a 0. Beta 1 indica a inclinação da reta, importante, e o x, a variável independente, e aí o valor de y está condicionado a ele sempre. Tudo bem? Então é essa estrutura. Bom, para que serve? O modelo de regressão linear prevê comportamentos com base na associação entre duas variáveis, indicando possibilidades futuras e criando caminhos para a atuação por parte de quem as analisa. Como que isso funciona? É importante ter conhecimento da essência dos dados. Quanto mais informações forem captadas, maior será a sua capacidade de entender a variabilidade de y em função de x. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Não se preocupe. Parece complicado e tal, né? Mas são apenas descrições. Quando a gente chegar na questão prática, fica mais fácil. A sua representação gráfica é feita por um gráfico de dispersão e é isso que a gente vai mostrar para vocês aí. Olha lá, eu peguei a situação lá, citada agora há pouco, das notas de morfologia de um determinado, morfologia e aprumos, né, atribuídas para cada um dos 5 jurados, tá, para um cavalo curioso do São Gregório, ó, dei o nome do cavalo aí, tá ok? Em uma exposição da raça crioula lá no Rio Grande do Sul, tá ok? Temos aí o gráfico de dispersão e as respectivas notas, tá vendo? Ó? Olha aqui o que acontece. O que está em azul
Para vocês terem uma ideia, o que está em azul, a gente está associando aí o que? A conformação, o pontinho em azul. E o que está em laranja, a gente associa aí aos aprumos. Olha que interessante, aí a gente tem as notas dos cinco jurados para o mesmo animal e veja que acontece uma variação, tá? Em que pontos, né? Olha lá, pontos de análise. Aqui a dispersão foi alta, né? Entre essas duas notas. E aqui elas foram quase iguais. Então são pontos de análise que a gente vai fazer. Posteriormente traça-se uma reta aí e faz-se uma análise mais criteriosa acerca, né, dessas informações que estão contidas aí no gráfico de dispersão. Beleza? A aula acabou, falei uma barbaridade para vocês, tá ok? Mas está acabando, eu me despeço, muito obrigado. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da aula. Muito obrigado a toda a equipe de produção, pessoal das Libras, valeu, um abraço e até a próxima aula.